Meu nome é Bárbara, sou professora de ciências do 8º e 9º ano do ensino fundamental e meu plano de aula, ele tem a pergunta investigadora que é a seguinte: por que nos grandes filmes natalinos aparece neve, enquanto no Brasil o Natal acontece em época de calor? Bem, então essa é a pergunta que ao final da aula eu espero que eles consigam me responder. O que o aluno vai aprender com essa aula? Os conceitos sobre o sistema solar, rotação e translação, conceitos básicos sobre as estações do ano, e eu quero também que eles consigam fazer uma reflexão sobre como as datas comemorativas de diversas culturas têm os movimentos da Terra como referência para as suas festividades, né? E fazer uma relação disso com a nossa cultura aqui no Brasil. Então, eu pergunto a eles, né? Faço as percepções, o levantamento das percepções deles, né? Com as perguntas: o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol? Espera-se que eles já saibam sobre o heliocentrismo. O que é um dia? Qual é a duração de um dia? O que é um ano? Qual é a duração de um ano? Quais são as estações do ano? Em que estação do ano nós estamos? As estações acontecem da mesma maneira em todo o território do Brasil, né? Porque o Brasil é um país continental. Quais são as estações quais são as estações do ano que são mais marcantes aqui no Centro-Oeste? E quais são as festas tradicionais que são celebradas aqui no Brasil, né? De acordo com as estações do ano. Bem, a experimentação segue a seguinte. A proposta é que o professor faça um mini planetário lá na sala. Então, eu sugiro aqui, né, fazer um elipse branco com um papel pardo, dessa maneira aqui. O professor vai lá e coloca isso numa mesa. Então, coloca depois o abajur ou qualquer coisa aqui para representar o Sol no centro. E aqui, né, eu tenho uma bola de isopor com os espetinhos aqui no meio, e aí aqui eu consigo fazer a simulação da rotação e da translação. Bem, então, depois que eu mostrar os movimentos de rotação e translação, eu vou para o quadro. Então, eu coloco lá no quadro os meses do ano, né, de janeiro até dezembro, e coloco, né, as estações do ano, quais são as estações que abrangem quais meses. Então, em janeiro eu já começo colocando o verão, daí o verão vai até março. Depois de março até junho, sigo com o outono, depois inverno e depois a primavera, e lá no finalzinho do ano, iniciando o verão. E nisso eu já coloco para eles que, né, coloco ali, mostro que, na verdade, em dezembro a gente comemora a chegada do verão e não do inverno, né? Então, eu pergunto: cai neve aqui, né, no Brasil, nessa época do ano? Aí, né, a resposta que se espera é não. Apesar de que alguém pode falar que, professora, cai neve no Brasil, lá no sul e tal, mas calma, isso aí vai ser em outra época do ano. Em dezembro, não. Então, eu venho e já falo. Então, aqui a gente comemora o início do verão. E lá no hemisfério norte, comemora-se, então, o inverno. E já falo, né, que são as estações que são opostas. Daí eu desenho uma elipse no quadro e pontuo, né, no quadro mostrando que é o trajeto ali da translação, né. Então eu coloco aí no quadro os pontos mais distantes e mais próximos ao Sol, né, dizendo que nesses pontos ocorrem, no caso aí, os solstícios e os equinócios, dizendo então que nesses pontos ocorre a virada da estação, né, começando uma estação nova. Daí eu peço, então, faço 2 elipses no quadro, peço para os alunos irem lá e colocar, 2 alunos, né, irem lá e colocar quais são as estações que eles acham que acontecem nesses pontos, né. Daí eu peço para um aluno, né,
estando certo, ok, estando errado, o professor corrige, daí eu peço para o aluno, então, colocar a Terra nesse aqui, né, nesse caso, lá no planetário que eu montei, né, segurando lá e dizer qual a estação do ano que a gente deve estar. Depois disso, né, o professor, então, pega a Terra e coloca nos pontos de solstício. E aí pergunta, como pode ser verão no hemisfério sul e no hemisfério norte, se o Sol dessa maneira está incidindo com intensidade igual nos dois hemisférios? No caso, então, eu coloco o eixo aqui retinho. Aí eu pergunto, o que está faltando aqui? E já mostro para eles que é o quê? A inclinação. E aí eu exagero aqui na inclinação, né? E aí, então, eles vão perceber a diferença. Depois disso, né, finalizando, eu pergunto, né, eu faço a reflexão sobre que as datas astronômicas que marcam as mudanças das estações, elas são ressignificadas em cada parte do mundo, né? E aí a gente não pode pegar as representações que são estrangeiras, como por exemplo as hollywoodianas, que associam o Natal à neve, e esses costumes, né, que acabam sendo incorporados à nossa cultura sem a gente nem saber porquê, né? Sem a gente ter uma reflexão crítica sobre isso. Então depois a avaliação vai ser, né, para eles responderem a pergunta no caderno. Depois de aprender que as estações do ano acontecem por causa dos fenômenos astronômicos, quais festas tradicionais do nosso país você acha que combinam mais com o período do ano em que elas ocorrem? Então aí falar que a festa junina, né, acontece e tal, e aí no caso a gente está festejando o início do inverno. Por isso que a gente usa as roupas, né, mais quentinhas e tal. Mas no caso aí também falar do carnaval, eles podem falar do carnaval, que o carnaval acontece na época de verão, então ok, tem tudo a ver com a época que tá acontecendo, né? Que o clima vai estar de acordo com a festa. Então é mais ou menos essa a crítica, aliás, a reflexão que eu quero que eles tenham.